Alô, pra você ligado na Rádio Futebol Clube, muito bom dia! Está no ar o Breakfast News, com as principais informações do futebol brasileiro. Grandes decisões estaduais, polêmicas, lances duvidosos, chiadeiras, aquela coisa de sempre. Você confere tudo aqui a partir de agora. Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro e muito mais. Então, venha conosco, você que é apaixonado por esportes. Grande abraço, uma ótima semana. Esperamos que vocês tenham tido uma grande Páscoa ao lado da família, com muita paz, muita saúde. Um fim de semana com jogos realmente importantes, eletrizantes. Você acompanha tudo pelas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Muito obrigado a vocês que têm curtido a nossa página, tem sido muito legal, no Twitter também, no Instagram. Ficamos muito felizes. Um grande abraço a você que nos ouve através do aplicativo TuneIn, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. E o meu bom dia para Fábio Salgueiro. Hoje ele está com a língua afiada, preparado para comentar tudo. Tudo bem, Fabinho? Fala, Carlos Lima, um abraço a você, tudo bem, tudo certo, uma ótima semana para nós, pro amigo apaixonado por esporte. Temos muita coisa que falar, esse final de semana decisivo, né, pelo país todo. Vamos com todas as informações, toda a análise, e destacar aqui a vantagem do Palmeiras em São Paulo, num jogo que teve muito bate-boca, muita confusão e pouca bola, mas a vantagem do Palmeiras ficou maior. E tudo começou assim, ó. Palmeiras sem escanteio, lá pelo lado esquerdo. É a chance do Verdão da bola parada. 6 minutos e meio de jogo em Itaquera. Todo mundo dentro da área do Corinthians. A cobrança curta. Dudu fez o cruzamento fechado na trave. Tem sobra do William, cruzou, é gol! Gol! O Verdão na frente, escanteio curto do Lucas Lima pro Dudu, ele tentou cruzar, a bola encobriu o Cássio, bateu no travessão, o William pegou o rebote, colocou dentro da pequena área, Borja, entre 3 corintianos, de pé direito, botou na rede, aos 7 minutos do primeiro tempo, na frente o Verdão, 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. E aí o Corinthians não estava preparado para tomar um gol logo de cara e tomou, né, Salgueiro? É verdade, esse gol desestabilizou emocionalmente o Corinthians. O Palmeiras foi muito superior nos 90 minutos. O Corinthians, mesmo no segundo tempo, quando tentou colocar pressão, foi na base da vontade, da superação, de muita transpiração, mas pouco futebol, né? O Palmeiras teve uma postura tática, o Roger Machado, entre aspas, engoliu o Fábio Carille, o amigo Fábio Carille, né? Porque ele segurou os laterais, fez 2 linhas de 4, muito bem postado, o time taticamente muito concentrado, e engessou o Corinthians. O Corinthians não conseguiu jogar, o Rodriguinho fez uma péssima partida, ficou preso entre os volantes do Palmeiras e não conseguiu realmente ter mobilidade para trabalhar. O Cleison, enquanto esteve em campo, ficou aberto no lado e não conseguia jogar. O Emerson Sheik, com quase 40 anos, sem mobilidade nenhuma, quer dizer, foi uma presa fácil para os defensores do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras venceu por 1-0, controlou o jogo nos 90 minutos, quase não sentiu, quase não sofreu pressão. E é aquela coisa, né? O Palmeiras teve uma postura realmente, a única coisa que eu lamento do Palmeiras, e que aí eu contesto firme o Roger Machado, é que a conquista é importante, Lima. Agora, é importante também o time ter um espírito vencedor, de ser realmente um grande time. O Palmeiras faz 1-0 e passa a administrar essa vantagem mínima. O grande time tem que ter o desejo de vitória, o desejo de gols, o desejo realmente de ampliar o placar. E isso falta ainda nesse time do Palmeiras. O mesmo filme se repetiu contra Santos e contra o Corinthians.
O Palmeiras poderia, entre aspas, ter dado a volta olímpica pelo estadual já no sábado na Arena de Itaquera. Você até comparou com os tempos do Luxemburgo, né? Quando ele assumiu o Palmeiras a primeira vez. Era um time que fazia 1, aí fazia 2, fazia 3. Eu me lembro, inclusive, na segunda partida que decidiu o Paulistão em 93, o Palmeiras fez 1-0. Aí qualquer vitória do Palmeiras levaria a decisão para a prorrogação, porque o Corinthians havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e não havia saldo de gols, né? E o Palmeiras não parou, não. O Corinthians com jogador a menos, tinha tido jogador expulso, aquela coisa toda. O Palmeiras fez 2, fez 3, terminou o tempo normal com 3-0, e aí depois ganhou também na prorrogação, no agregado acabou levando por 4-0 na final. Então, quer dizer, eu concordo com você. O Palmeiras tem time, tem força, né, para fazer 1, 2, 3, liquidar. Não fez isso contra o Santos, quase pagou caro, né, porque aí teve que ganhar nos pênaltis, e sábado aconteceu de novo. O Palmeiras poderia ter feito pelo menos, para deixar barato, 2-0 no time do Corinthians, o que também já seria... A vantagem de 1-0 é boa, ninguém está dizendo que não seja. Mas com 2 ou até 3, aí praticamente nem precisaria ter o segundo jogo. Claro que ele aconteceria, mas a missão do Corinthians seria quase impossível. Do jeito que está, é muito difícil, mas também não é impossível, né? Arrumar um gol lá, levar para os pênaltis ou até ganhar por 2. Aliás, somente 2 equipes até hoje, Salgueiro, venceram por 2 gols de diferença no campo do Palmeiras. O Corinthians do ano passado, aqueles 2-0 do primeiro turno, e a Chapecoense, que também ganhou do Palmeiras de 2-0, numa noite também que o Palmeiras já estava naquela meio que sem chances mais de ser campeão, aquela coisa toda, não estava muito concentrado e tomou 2-0 da Chape, que estava brigando para não cair. Fora isso, o Palmeiras, as partidas em que foi derrotado, em geral, foram todas por 1-0, por contagens mínimas, e teve um 2-1 também na Libertadores contra o Nacional do Uruguai em 2016. Então, é difícil ganhar do Palmeiras por 2 gols de diferença na Arena Palmeirense, mas o Corinthians já conseguiu isso, só que ele conseguiu naquela arrancada, naquele primeiro turno fantástico que ele fez no ano passado, com aquele time que tinha o Jô, o Jadson em forma, o Guilherme Arana voando, quer dizer, não dá para comparar aquela situação com a de hoje, né, Salgueiro? É verdade, Lima, não dá. É outra competição, não. É outro momento do Corinthians, quer dizer, é outro momento dos times, né? O Palmeiras conseguiu a vantagem, o Corinthians vai lá agora, e aquela coisa, né? Pode acontecer? Pode. Mas quando você entra com a missão de ter que fazer, aí entra um ingrediente aí que pesa demais, que é o emocional. Essa comparação que eu fiz com a época do Luxemburgo, muitas pessoas, muitos torcedores pelas redes sociais me contestaram o seguinte: você não pode fazer isso porque as peças eram diferentes. Na época da Parmalat não vamos ter mais jogadores daquele quilate. Eu falei com relação à postura, eu nunca falei com relação a comparar jogadores. Comparar os jogadores é uma bizarrice, eu não faria isso. Eu falo com relação à postura, e postura você pode ter, seja com o elenco que você tiver à disposição. Então o que eu sinto no Palmeiras, que tem tudo para se tornar um grande time, para conquistar a Copa do Brasil, para conquistar a Libertadores, para conquistar Brasileirão, só tem que ter essa coisa. Além do DNA ofensivo, tem que ter a postura de time que quer fazer história, de time que faz 1-0 e quer fazer o segundo, o terceiro, o quarto. O mesmo filme contra o Santos se repetiu. Nesse jogo da Arena, por mais que você quisesse segurar 1-0 para definir em casa, chegava no contra-ataque, eles chegavam na intermediária do Corinthians, eles voltavam a bola e tocavam para a defesa, para passar o tempo, em vez de tentar fazer o segundo e o terceiro. Isso é surreal, em se tratando do Palmeiras e do material humano que eles têm à disposição. Então é isso que a gente pega. E olha, o Corinthians, entre aspas, deu sorte, Lima, porque nós fizemos o jogo ao lado do Zé Boquinha aí, nós fizemos esse trio, analisamos o jogo e comentamos a partida, e é o seguinte: o antídoto final que poderia matar, entre aspas, o Corinthians nessa decisão era o Keno, e quando ele ia entrar em campo, 2 do Palmeiras sentiram, ele acabou não entrando, porque o Keno ia ser aquele cara agudo, aquele cara para entrar realmente com bola e tudo no gol do Corinthians. O Corinthians estava indo tudo nada, estava deixando espaços enormes para o Palmeiras contra-atacar. Bom, falou-se muito sobre o Rodriguinho, que foi muito marcado, que não conseguiu jogar, e o Carille destacou esse aspecto na entrevista coletiva. Se eu vou jogar contra o Corinthians, eu marco o Rodrigo. E é isso que o adversário está fazendo, está certo. E ele está procurando abrir linha de passe, está procurando isso. Infelizmente, os caras estão marcando e
Foi prejudicado hoje, eu tendo que trazer um pouquinho para trás, na questão de ajudar o Gabriel ali na armação, outro jogador que eu senti também bastante desgastado, né, mas acho que a palavra certa, assim, ele está tentando, né, mas o adversário está sendo muito inteligente, mas a gente tem que criar alternativas, e essa foi a ideia de ter mais um meia. E ele destacou, foi a ideia de ter mais um meia, por isso ele escalou de novo o Matheus Vital, e num complemento desse, que é o complemento do que o Carille falou, a qualidade do som não estava muito legal, mas ele falou, por isso que eu quis escalar mais um meia, escalei o Matheus, mas hoje ele não foi tão bem como nos jogos anteriores. Consciente o Carille, agora, se o Jadson não voltar, ele não vai ter muito o que fazer, né? O Rodriguinho vai continuar sendo o cara super marcado. E aí, como é que faz, ô Salgueiro? Ô Lima, eu acho que o Jadson volta. Meu filho e minha convicção diz isso. Acho que ele vai por tudo ou nada agora. O Carille, quando eu falo tudo ou nada, colocando o Jadson realmente mesmo sem estar 100%, porque ele precisa... Ele falou uma frase aí que eu acho que é a grande sacada do Corinthians nesse jogo da volta. Criar alternativas. Então ele deve criar alternativas. Eu voltaria com o Jadson, sem dúvida. E ele tem que colocar o Romero para jogar. Não que o Romero seja o supra-sumo, não que o Romero seja o cara para definir essa partida final. Só que o Romero é aquele cara praticamente que ocupa o espaço pelo lado direito e anulando, de repente, o Dudu, como ele já fez em outros jogos. E o Dudu é uma peça importante no Palmeiras. A grande virtude do Romero não é a sua finalização, não é o seu poder ofensivo. É realmente essa parte tática. Ele admite a sua deficiência técnica, ele admite as suas limitações sem melindres e se doa para o time. Então eu acho, nessa partida de ida, apesar de toda a virtude do Palmeiras, eu jogo muito na conta do Carille a derrota. As escolhas que ele fez, a formação que ele montou no time, ele tem todo o direito realmente de apostar no Matheus Vital, né, ele tem todo o direito de apostar no Sheik, só que a gente tem todo o direito de contestar também, e com a bola rolando mostrou que não deu certo. Então, quer dizer, eu acho que ele fez escolhas erradas e criar alternativas, ele tem que mudar o time no jogo da volta. Caso contrário, se ele não criar realmente também um desejo, um ânimo novo para esse time, quer dizer, o jogo vai ser arrastado, o Palmeiras vence mais um e é campeão. E o Roger também falou da grande vitória. A gente poderia impor ao Corinthians jogando mesmo dentro da sua casa. Depois das confusões ali, das expulsões dos dois lados, né, nós reajustamos um pouco. A opção foi tirar o Miguel para que a gente continuasse marcando o meio forte que o Corinthians tem e sem deixar fora de casa, a decisão ainda está aberta. Roger, queria que você falasse a respeito de um tema. Ele acha que a decisão ainda está aberta. E quando ele fala que tivemos que tirar o Miguel, é o Borja, né? Que o primeiro o primeiro nome do Borja é Miguel. E normalmente quando ele vai se referir ao Borja, ele chama de Miguel. E ele falou aí sobre recompor o meio de campo, que era ali que o Corinthians poderia tentar alguma coisa no jogo. E não dá para contestar o Roger nesse aspecto, né? E acho também, dentro daquilo que você falou do Keno, que ele deu um pouco de azar, né, Salgueiro? Porque a gente já estava vendo o Keno ali na beira do gramado para entrar, só que aí veio a contusão do Bruno Henrique e ele não quis correr riscos de ficar sem um volante marcador, né, no momento em que o Corinthians estava pressionando no jogo, né? Olha, é verdade, foi bem, e o Dudu também fez um sinal que ele queria ser substituído, eu estava sentindo demais o jogo, correu demais, brigou demais. Então, esse momento, para mim, o Keno seria o tiro de misericórdia no Corinthians, porque o Corinthians estava muito aberto e a gente sabe do bom momento do Keno, da velocidade que ele tem pela beirada do campo e pelo fato de ser um jogador muito incisivo. E aí, realmente, quando ele não pôde colocar o Keno, aí deixou o time mais burocrático, naquela mesma pegada que a gente contesta, né? Realmente do Palmeiras de administrar 1-0 muito pouco, tem condição de fazer mais. Então, essa jogada, isso ajudou demais o Corinthians e realmente você está certo. O Roger, ele levou azar, entre aspas, aí. Agora, Lima, uma coisa que eu falei antes da decisão e antes da bola rolar, eu citava, né, que eu preferia um Palmeiras com o Keno e o William, dois jogadores mais de velocidade, tirando o Borja e deixando, porque o Palmeiras ia ter o contra-ataque, ia ter espaços, ia ter que ter um time um pouco mais leve do meio para frente. Ele optou pelo Borja, que é o artilheiro do time na temporada com 7 gols, fez o seu 7º agora no sábado, e ele mostrou que ele estava correto.
ele mostrou que realmente a convicção dele levou realmente o Palmeiras a vencer. Não que o Borja tenha feito um jogo maravilhoso, mas ele estava lá no momento certo para botar a bola para dentro. E aí ele cumpriu com a obrigação, ele fez 1-0 e foi o gol que realmente garantiu a vitória do Palmeiras nesse jogo de ida. Bom, e agora o lado podre do jogo, né? Aquela confusão, aquela empurra daqui, empurra de lá, tapa. É um negócio lamentável, né, no futebol brasileiro. E ainda colocaram o tal do Leandro Bizio Marinho, que não tinha a menor condição de segurar um jogo desse tamanho. Quer dizer, eu coloco muito na conta da federação o que aconteceu sábado em Itaquera, porque estava na cara. Primeiro que Corinthians e Palmeiras por si só já é um jogo nervoso. Aí decisão de campeonato. Junte-se a isso o que já havia acontecido em Itaquera, na fase de classificação, naqueles 2-0, do Cleison com o Felipe Melo, do Jailson, do Dudu, que saíram falando de arbitragem, o Jailson foi até punido no tribunal. Os caras, sabendo de tudo isso, colocam um árbitro que não tem pulso, quer dizer, parece que eles gostam, né? Eles fazem questão de estragar o próprio produto, né? Porque o que sobra do estadual? É exatamente o confronto entre os grandes, né? E qual é o grande charme desse Paulistão 2018? É Corinthians e Palmeiras na decisão, que são os dois maiores rivais do futebol de São Paulo, o clássico mais tradicional. Aí os caras vão lá e colocam o juiz daquele sem a menor condição de trabalhar, né? Dava para perceber, e ainda para piorar, horas antes vem aquela informação que ele é corintiano, que ele postou nas redes sociais um tempo atrás aí, que ele é corintiano, aquela coisa. Quer dizer, só podia dar no que deu, né? E jogador que também não faz nada para ajudar, porque todo mundo mete o pau na arbitragem, mas jogador também não faz absolutamente nada para ajudar a melhorar a coisa, né? Quando eles percebem que o árbitro é fraco, e sábado eles perceberam, aí é que eles montam mesmo, aí é que acontece tudo o que aconteceu. Então, vamos ouvir primeiro o Felipe Melo sobre a confusão. Nesse momento eu vejo o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians indo atrás do Dudu. Eu dou a volta, há um contato normal, no meio de empurra, e nesse meio tempo ele veio para cima de mim e me dar um soco, ou seja, é óbvio que é pequeno, eu me defendi, coloquei a mão justamente para manter a distância dele. Bom, esse é o lado do Felipe Melo. Já o Cleison diz que o Felipe veio para pegar. Veio, foi covarde, eu não vi ele. Toma um empurrão no rosto e aí eu fico puto, claro, mas também não tinha necessidade pro juiz expulsar, cara. Foi uma confusão generalizada ali, como eu disse ali antes, ele veio mal intencionado, já tava me ameaçando dentro de campo e ele só aproveitou a oportunidade. Bom, esse tá me ameaçando dentro do campo, faltou perguntar pro Cleison se era o Felipe Melo ou o juiz que estava ameaçando ele, né? Porque primeiro ele tava falando do Felipe, não, ele veio, ele foi covarde, não sei o quê. E aí, depois, o juiz não precisava ter expulsado, não sei o quê, ele veio me ameaçando. Imagino que ele tenha falado do Felipe, né? Porque o juiz também não teria nenhum motivo para ameaçar o Cleison, né, Salgueiro? Agora, o que você pode deduzir aí dessa conversa dos dois lados aí, os jogadores expulsos? Na verdade, declarações realmente, né, de quem protagonizou cenas lamentáveis, é o que eu disse, né? A gente teve muito pouco futebol e muito bate-boca, né? O produto futebol brasileiro está ruim, né? Porque a qualidade dos jogadores, realmente, eles vão muito embora muito cedo do país, e aqui só fica a sobra do tacho. E quando a gente tem esses jogos, aí aflora uma outra coisa, que é realmente uma mazela que nós temos no país, que é a má educação, né? Hoje ninguém respeita ninguém. Então o árbitro, quando não tem personalidade, ele é desrespeitado também. Porque aqui no Brasil, o que importa é vencer. O que vale é vencer, não importa a maneira. E o jogador leva muito isso para campo, né? Nós vimos um show de teatro, de cenas, de faltas, onde o braço bate no peito, o jogador põe a mão no rosto e cai, e rola. E eu não sei como depois tem coragem de chegar em casa, encarar os filhos, né, fazendo aquele teatro, aquele amadorismo total, aquela coisa feia. E isso jogadores de todos os lados fazem, e espalhados pelo país todo. É uma coisa lamentável, mas é lógico, você disse bem aí, Lima, infelizmente a Federação Paulista joga contra o seu próprio produto, né? Que amadorismo na gestão da Federação Paulista, impressionante, porque numa partida de decisão, valendo Corinthians e Palmeiras em campo, você não pode fazer média com o seu trio de arbitragem.
Você tem que ir para fora de São Paulo e pegar os melhores árbitros. Vai e busca o Anderson Daronco, vai e busca o Leandro Voaden, que são árbitros experimentados e que, teoricamente, eles contam com o respeito maior dos jogadores também. O Leandro Bizio Marinho, me desculpa, mas ele não tem personalidade para apitar um grande jogo. No momento da confusão, faltou para ele 2 pontos claros. Faltou para ele realmente sensibilidade e malandragem. Sensibilidade eu digo porque faltava 10 segundos para acabar os acréscimos de 1 minuto, o acréscimo de 1 minuto. E na hora que teve realmente o Henrique pedir a falta e o Dudu pedir o lateral, pega a bola faltando 10 segundos, aponta o meio de campo, deixa eles lá e sai andando. Ninguém ia brigar daquele jeito. E se brigassem, ele tem que ficar de fora, ele não tem que tentar apartar, porque não é a missão dele apartar. Não é o objetivo dele em campo apartar. Ele fica de longe olhando, ele vai lá e expulsa. Outra, de todas essas cenas lamentáveis que teve, ele expulsou os caras errados. Tudo bem, o Cleison e o Felipe Melo acabaram aí tentando trocar agressão, tudo, mas o Henrique e o Dudu, que começaram a briga, ficaram em campo. Outra, o Gabriel terminar o derby só comprova a incompetência dele, porque o Gabriel não deveria ter terminado. Outra, o Dudu foi tomar um cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo, outra aberração, porque o Dudu merecia expulsão já no primeiro tempo, porque ele jogou contra a arbitragem o tempo todo. Então, quer dizer, é lamentável. A Federação Paulista, olha, ela dá um show de incompetência, e principalmente quando chega na parte final do campeonato, onde você tem que ter todo o cuidado para realmente valorizar o seu produto. Tempos difíceis, viu, Lima? E se prepara que domingo tem mais, viu, Salgueiro? Eu não estou imaginando que domingo a coisa vai ser tranquila, não. Eu acho que vai ter confusão outra vez. Se não colocar um árbitro de pulso lá, o bicho vai pegar de novo, porque nas últimas 2 partidas que aconteceram entre Corinthians e Palmeiras, as 2 foram em Itaquera. Nas 2 os palmeirenses saíram reclamando, então já há todo um clima criado para o jogo da volta domingo na Arena do Palmeiras. Eu acho que vai ter provocação, principalmente do lado do Palmeiras, eu acho, né? Não aquela provocação assintosa, mas aquela coisa tal, para ver se os jogadores do Corinthians entram na pilha, tomam cartões, aquela coisa toda. Então, se não tiver um juiz de pulso e se o Carille não conversar bem o aspecto psicológico dos jogadores do Corinthians, pode esperar que a coisa vai pegar domingo. Eu não estou falando na bola, eu acho que na bola o Palmeiras é superior, deu um passo gigantesco, na minha opinião já, 70% com o título nas mãos, mas também fica aquela coisa do jogo do Santos, que também a gente achava que Palmeiras ia atropelar o Santos no segundo jogo, ele acabou perdendo, enfim. E o Corinthians tem toda a sua tradição, tem a sua camisa, tem sido o único time que tem batido de frente com o Palmeiras aí nos últimos 2 anos, tal. Então, por tudo isso, a decisão está aberta, né? Claro que as possibilidades do Palmeiras são muito maiores, mas também não dá para dizer que o Corinthians não tem nenhuma chance de ser campeão. Aí seria leviano falar uma coisa dessas, né? Mas que, infelizmente, eu acho que vai ter confusão domingo de novo. Eu acho que vai. Você não acha? Eu acho. Infelizmente, o cenário é esse, né? E por mais que a gente tente ponderar ou não dar muito pano para manga para isso, mas é lógico que o clima de Itaquera, da forma que terminou, vai ser transferido para o jogo da volta. E vai por causa de tudo isso que nós conversamos, né? Os jogadores jogam contra a arbitragem, ninguém está preocupado realmente em passar um exemplo positivo, em ajudar o árbitro. O árbitro às vezes nem é tão ruim, o problema é que ele pega um clima totalmente hostil, e ele tem também a pressão da Federação Paulista, que não pode expulsar, que não pode depreciar o jogo da volta, que não pode acabar com o jogo da volta, não pode tirar os principais jogadores. Tem tudo isso também. Então é muito complicado, viu, Lima? Eu também concordo com você, eu acho que o clima, a animosidade vai estar tremenda no jogo da volta. Provavelmente, e a tendência é essa, e a gente torce para que não, mas que tenhamos também as mesmas cenas lamentáveis desse jogo da ida. O futebol brasileiro é isso, é a intolerância, é a rivalidade que virou ódio, e é isso. E principalmente uma coisa que eu bato sempre, Lima, eu bato sempre, e eu não vou deixar de me revoltar, de me indignar com isso. O jogador brasileiro, ele é muito mal educado, ele não respeita o seu torcedor, ele não respeita o árbitro em campo. Ele ajuda a realmente tornar o espetáculo nesse palco de horrores como foi esse primeiro jogo na Arena Itaquera. Então vamos virar a página.
Decisão também no Rio de Janeiro. Ontem, pela terceira vez, o placar se repetiu. 3 para o Vasco, 2 para o Botafogo, né? Já havia acontecido um 3-2 para cada lado, né? Em fases anteriores, e ontem, na primeira decisiva, de novo, o Vasco fez 3-2 e de novo com gol nos acréscimos, né? O Vasco tá se especializando aí em fazer gols aos 48, 49, 50. Foi assim na classificação diante do Fluminense, né, com um golaço do Fabrício, e ontem também com um bonito gol do Andrés Rios, o Vasco saiu na frente na decisão do Carioca. Você acabou de dizer, Salgueiro, citar a falta de educação dos jogadores, né? E ontem, de novo, né, aconteceu. O Andrés Rios fez o gol, foi comemorar com a galera do Vasco, tirou a camisa, até aí tudo bem. Ele sabia que ia tomar amarelo, mas tirou a camisa, um gol aos 50 do segundo tempo. A gente entende. Só que aí ele fez aquele mesmo gesto que o Gabriel, volante do Corinthians, fez para o torcedor do São Paulo no ano passado, quando o Corinthians empatou com o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. O Cleison fez um gol de empate. Aí ele foi lá e ficou mostrando as partes íntimas para a galera. Ontem o Andrés Rios fez isso para comemorar o terceiro gol do Vasco. Quer dizer, não adianta, né? Os caras não têm nada na cabeça, já não basta a violência por si só que existe entre torcedores, né? Dos times grandes e dos pequenos também. Aí o cara ainda vai e faz uma dessas, sendo que tem o jogo da volta. Você acha que ele foi bem ou não, Salgueiro? Foi péssimo, né? Falta de educação, é o que eu bato naquela coisa mesmo, de postura de educação. Realmente ele parece, sei lá, não sei o que leva o jogador a fazer isso, né? É o tal do ódio, né? De você realmente transferir, de você ser contaminado pelo ódio das arquibancadas. Você é um profissional. Outra coisa, do outro lado está um profissional também, você tem que respeitar. Agora, é básico, né? A gente que não gosta de tribunal, de tudo, mas nesse caso o tribunal tem que chegar, tem que suspender o cara e acabou. Eu tenho dúvidas, realmente, se o Gabriel... Eu não tenho dúvidas, né? Eu tenho a convicção que o Gabriel não vai fazer mais isso, chegar na torcida adversária e mostrar a genitália lá, quer dizer, numa atitude ridícula como ele fez contra o São Paulo. Por quê? Porque ele foi punido e realmente, mas tinha que ser punido exemplarmente e não chegar o tal do efeito suspensivo e liberar o cara. Porque aí ele aprende na dor. Às vezes você tem que aprender realmente na dor para você não cometer mais esses erros. Já que no berço faltou educação, então que o tribunal dê realmente a suspensão no jogador para que ele realmente não cometa mais esse tipo de infração, esse tipo de gesto que é totalmente contra o esporte, totalmente contra a sociedade, né? É uma coisa grosseira. Agora, um outro aspecto que me chamou a atenção ontem na vitória do Vasco, né? Foi a resposta que o Zé Ricardo deu na coletiva. Ele foi questionado se, com a vitória de ontem, da maneira como foi, de novo, gol no final, tal, aí perguntaram para ele se o grupo saía fortalecido depois do resultado de ontem. Esse grupo não precisa de um resultado desse para sair fortalecido. Esse é um grupo forte. Internamente a gente trabalha muito e isso aí é uma característica do nosso grupo. Hoje... diferente um pouco do jogo contra o Fluminense, até pela característica do jogo do Fluminense. Eu acho que a gente, no segundo tempo, esteve organizado e buscou o gol numa jogada de bola parada, mas durante o segundo tempo, sim, a gente se manteve organizado. Então, só vou pedir licença e discordar um pouquinho de você em relação a isso. Acho que hoje a gente se manteve organizado, era uma oportunidade. Fatalmente, quem fizesse ali o terceiro gol a partir dos 20, 25 minutos, onde o desgaste ficou latente para as duas equipes, teria a grande chance de sair com a vitória. E a gente acabou sendo premiado com aquele gol no final ali. Ô Salgueiro, eu gosto muito do Zé, acho que ele está fazendo um belo trabalho no Vasco da Gama, só que eu acho que ele misturou um pouco as coisas, né? Você pode se fortalecer mesmo sendo organizado, né? Porque às vezes o time é organizado taticamente, mas não tem aquela força mental, né? Aquela força psicológica. Acho que ele... não sei, confundir um pouco as coisas, né? O fato da pergunta ter sido se o grupo saiu fortalecido, acho que era no aspecto psicológico, acho que ninguém estava contestando o aspecto organização do Vasco, né? O que você acha? Ele não entendeu o espírito da pergunta, né? A pergunta, na verdade, é aquela famosa pergunta que deixa a bola quicando para ele levantar o moral do jogador dele. Quer dizer, ele entendeu errado e foi para um outro lado, não precisava. Essa é uma final do Carioca, Lima,
que eu valorizo demais e me deixa satisfeito porque chegam 2 treinadores jovens, né? Eu sou muito fã do Zé Ricardo, acho que o Zé Ricardo pegou um Vasco estraçalhado realmente depois do final do ano, briga política, abrindo a mão de jogadores importantes, tudo em prol ali realmente da briga política para deixar o clube mal, e ele teve muito equilíbrio para, inclusive, não sei se vai classificar na Libertadores, né? Começou mal, mas ele passou pela pré-Libertadores, ele conseguiu remontar um Vasco às pressas ali, ele tem muita qualidade de comando. E do outro lado nós temos o Alberto Valentim, né, que é um treinador jovem, também é um treinador que realmente não emplacou nessa chance que ele teve no Palmeiras, mas ele é um treinador jovem que chega. Então são 2 treinadores que nessa final chamam muita atenção, eu torço por eles. Do outro lado nós tínhamos 2 treinadores tarimbados, 2 treinadores experientes, né, que era o Abel Braga pelo Fluminense, que era o Carpegiani quando era ainda treinador do Flamengo, agora foi demitido com a eliminação do Flamengo. Então chegaram os 2 novatos, e isso mexe comigo bastante, porque realmente eu torço por eles. Agora, com relação ao Zé Ricardo, eu sou fãzaço dele, porque eu acho que ele tem muito potencial, inclusive, reitero aqui o que eu já disse algumas vezes. Quando o São Paulo apostou no Diego Aguirre, o Diego Aguirre tem tudo para fazer um grande trabalho, eu teria ido ao Rio e tentado o Zé Ricardo, porque é um jovem, é um cara que conhece o futebol brasileiro e que seria muito bem-vindo no futebol paulista. E acho que o Flamengo fez muito mal de ter dispensado o Zé. Acho que se o Zé tivesse continuado, hoje o Flamengo estaria numa situação melhor, né? Mas é aquilo, os caras, porque ele não tem muito nome, não é famoso, né? Dispensaram o cara, e agora ele está aí provando o seu valor no Vasco. Já o Alberto Valentim, evidentemente, lamentou ter tomado um gol no último segundo. Da forma que quando você toma o gol nos acréscimos, fica no vestiário um sabor ainda mais triste, né? Porque estava nos minutos finais. Tem o jogo de volta, são 180 minutos, a gente precisa reagir rápido. Semana cheia te dá essa possibilidade de recuperar fisicamente, emocionalmente nossa equipe, e vamos procurar também trabalhar bem para a gente corrigir erros aí e repetir coisas boas que nós fizemos durante esse jogo. Só lamento a baixa presença de público. Ontem o anel superior do Engenhão não tinha ninguém, né? Aquele que fica de frente para as cabines de rádio e TV, só o anel de baixo. O segundo jogo vai ser no Maracanã. Tomara que o torcedor, principalmente do Vasco, se anime um pouco e vá ao Maracanã. Afinal de contas, é uma chance de título. Aí o Vasco vem levando vantagem sobre o Botafogo, né, nas 2 últimas finais entre os dois. Ele ganhou as 2 e está muito próximo de ganhar mais uma. Se bem que o Botafogo é aquele time, né, Salgueiro, que toma de 3-0 do Fluminense num domingo, e aí na outra quarta-feira ele vai e consegue uma vitória importante e se classifica para a grande decisão do campeonato, né, tirando o maior rival, que era o Flamengo. É verdade, mas com relação ao público é estranho, né? Nós tivemos aqui em São Paulo também, com exceção das semifinais, nós tivemos públicos paupérrimos, pequenos, né? E se na fase de mata-mata do estadual realmente o público não se motivar para ir para o estádio, quando é que vão se motivar? Vai se motivar, né? Agora, no Rio de Janeiro, olhando de fora, né, talvez o clima na cidade esteja muito ruim por N problemas, né? Então não sei o que envolve isso, talvez o torcedor querendo ficar longe de tumulto, alguma coisa assim. Não dá. A gente tenta buscar, né, realmente, porque é um clássico, são 2 rivais, tem apelo, que é uma decisão de título, então não tem o porquê de não estar lotado o estádio, né? A gente esperava, e aí a gente espera realmente que no Maracanã tenha um grande público para uma grande decisão e um palco realmente que levanta a bandeira aqui, que as decisões no Carioca tem que ser no Maracanã mesmo, porque o Maracanã é o grande palco, tem toda a sua história, a sua tradição. E 2 clubes realmente grandes, o Botafogo tem tudo para fazer a virada no placar, o Botafogo tem camisa e tem força, já mostrou isso na própria competição. Agora, o Vasco fazendo gol nos acréscimos, muitos falam, né, que é sorte. Eu já falo que é estrela de campeão. Impressionante, né? O jogo realmente nos acréscimos ganha uma pegada pro Vasco impressionante. Eu não sei se você vai concordar com isso que eu vou dizer aqui, Salgueiro, mas eu acho que o esvaziamento dos estaduais passa um pouco também pela imprensa, né? Que a gente que eu digo, não estou dizendo especificamente eu e você, né?
tô falando de uma forma geral. É Paulistinha, é o Carioquinha, estadual não vale nada, estadual tá esvaziado, que vale Libertadores, Brasileirão. Então a gente fica, né, batendo na cabeça das pessoas, né, e somos formadores de opinião, né, e as pessoas vão assimilando isso, né. Aí junte-se a isso a violência, né, que o cara hoje tem medo de ir no estádio, muita gente tem medo, e também o advento da TV a cabo, né, porque até os anos 90... não tinha muito essa coisa, não tinha tanto jogo na TV como tem hoje. Então hoje o cara, em vez de ele pagar 100, 120 reais no ingresso para um jogo só, ele compra um pacote que custa mais ou menos isso, né? Aí ele tem o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato da Série B, todos os estaduais, no aconchego do lar, com aquela geladinha do lado. Se o cara não gosta de álcool, ele toma o seu suco de laranja, come a sua pipoquinha, ou então faz a sua picanha ali. E aí não tem jeito, cara. E o cara não vai mesmo, né? É que aqui em São Paulo, com as arenas novas, né, do Palmeiras, do Corinthians, isso aí também deu um up, né, no negócio, né? Deu uma esquentada, o torcedor tá indo mais, aquela coisa toda. Mas, no geral, pelo Brasil afora, né, o nível técnico também não é dos melhores, mas eu acho que passa um pouco por aquilo que a gente fica falando ao longo do ano. Você não acha não, Salgueiro? Eu acho que sim, Lima, você falou certo, realmente. Eu só discordo um pouquinho com relação à imprensa, porque a imprensa realmente desvaloriza o estadual, e principalmente quando você pega as pessoas que dão opinião com relação a isso, né? Não com relação só a relatar o fato. Eu, particularmente, chamo o Paulistão de Paulistinha, porque eu vi o auge do Paulistão, e hoje eu me nego a chamar de Paulistão, principalmente porque é um repúdio à Federação Paulista, que chuta o futebol do interior, que realmente faz a tabela toda voltada para os grandes, porque o que interessa para ela é a semifinal e a final. Então eu me nego a falar Paulistão. E eu acho que a imprensa não tem que fazer campanha a favor do Paulistão para tentar levar a torcida para os estádios, nada. Agora, enquanto está relatando, tudo bem, Paulistão e tal. Agora, quando for dar opinião, para mim é Paulistinha. Eu não gosto dos estaduais. Eu acho que os estaduais perderam força. Eu acho que os clubes grandes não podem ser expostos aos estaduais só para... porque senão o futebol do interior vai acabar. Cada um tem na sua realidade. Não dá para você expor Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos a jogos da Libertadores misturados a jogos com os times do interior, num solo escaldante no interior do estado, só para cumprir a vontade da Federação Paulista e do calendário que é o futebol, do futebol estadual. Então tem que procurar, tem que fazer campeonatos paralelos, tem que fortalecer os clubes do interior, mas sem expor os clubes da capital, cada um dentro da sua realidade. Quem viu o Paulistão nos anos 80, no início dos anos 90, realmente repudia o atual Campeonato Paulista. Então por isso que eu falo Paulistinha. Eu acho muito melhor você criar campeonatos fortes envolvendo os clubes do interior, trazendo à tona rivalidade tão grande que dá para trazer à tona do futebol interior, e formar realmente, voltar com o Rio São Paulo, voltar com o Copa Nordeste, voltar com todos esses campeonatos para fomentar um pouco mais a rivalidade e ter mais apelo, porque realmente os estaduais a cada ano perde mais força e aí fica mais complicado de você ter os torcedores. E aí, com relação ao que você falou, é verdade, Lima. Os outros dois pontos que você tocou aí realmente faz com que, com tudo que envolve o país, né, faz com que você opte realmente por assistir pela televisão, acompanhar pelo pay-per-view e por aí afora. Falamos do futebol paulista, falamos do futebol carioca e agora... Vamos para Minas Gerais. Olha o Galo, rapaz. O Atlético que vinha ali, né, meio que cambaleando, o Cruzeiro bem na temporada, Cruzeiro também na Libertadores, aquela coisa toda. E de repente chega no primeiro jogo decisivo do Campeonato Mineiro, o jogo no Horto, né, ali na Arena Independência, no campo do América. E aí o que acontece? O Galo faz 3-1 no Cruzeiro, chegou a estar vencendo por 3-0, né? O Cruzeiro diminuiu no segundo tempo, deu um certo alívio. O Cruzeiro agora precisa de uma vitória por 2 gols de diferença, né? No Campeonato Mineiro, a equipe que tem a vantagem joga por 2 resultados iguais, ou 2 empates, ou se o Cruzeiro
perdeu de 2, tem que ganhar de 2, não interessa se é 2-0, 3-1, 4-2, ele tem que devolver a diferença que ele tomou. Mas eu acho que foi a melhor partida do Atlético Mineiro na temporada, hein, Salgueiro? Não dava para imaginar um Galo passando o trator em cima do Cruzeiro. E justamente diante do maior rival, né? Que domingo para a torcida do Galo, do Atlético, né? Olha, Lima, quando a gente trabalha com opinião, e eu não tenho problema nenhum, já falei isso aqui na Rádio Futebol Clube, eu não tenho problema algum, não tenho melindre nenhum em falar que eu errei. Esse foi um resultado que eu tropecei nas palavras, porque eu tinha uma convicção que o Cruzeiro estaria forte já nesse primeiro jogo. Para mim está aberto o campeonato, acho que esse gol do Cruzeiro deu um alento para o jogo da volta. Eu vejo ainda o Cruzeiro mais encorpado com o Atlético Mineiro. Agora, é aquela realidade que a gente traz aqui para São Paulo também. Quando você obtém no mata-mata realmente a vantagem, é importante porque, do outro lado, por mais que a equipe seja forte, ela tem toda a condição de virar, você tem a vantagem para si. Você entrar num jogo para fazer 2-0 é normal. Você entrar no jogo com a missão, com a responsabilidade, com a obrigação de fazer 2-0, tudo muda. Muda porque você ganha um fator, uma dose de pressão nas suas costas, no seu emocional, que às vezes te derruba. Então, esse é o problema. O Cruzeiro é um time mais encorpado que o Atlético Mineiro, cumpriu uma campanha no Mineiro melhor. Havia vencido o Atlético Mineiro no Independência, pela fase classificatória. Agora chegou no jogo do mata-mata, realmente tomou 3-0. Eu, quando vi o jogo ontem e vi os lances e vi os gols saindo, eu não acreditava, sinceramente. Agora, esse gol do Cruzeiro trouxe um alento. Para mim está aberto ainda. É lógico que o Atlético é favorito, vai jogar o regulamento embaixo do braço, mas vai ser um jogaço o segundo jogo, o segundo duelo no Mineirão, sem dúvida nenhuma. Então vamos ouvir o que disseram os treinadores, começando com o Mano Menezes. O placar estava muito dilatado para aquilo que as equipes apresentaram. Na última parte nós corremos um pouco mais de risco. O Atlético ainda teve 2 ou 3 chances, uma de contra-ataque, que o Luan bateu, o Fábio fez uma grande defesa, depois de novo com as bolas paradas. Acho que a gente em muitos momentos precipitou, deixou de ter aquela tranquilidade necessária para construir jogadas e deixamos a vantagem do lado do nosso adversário. Vamos ter que recuperar ela no final de semana que vem. O Mano não falou muita coisa não, né? Ele praticamente descreveu o jogo, mas ele não entrou muito aonde o time errou, por que o placar ficou tão dilatado assim a favor do time do Atlético, né, Salgueiro? Ele foi meio, né, politicamente correto ali na análise. Isso a gente conhece o Mano, né? Você imagina o jeito que ele estava, uma pizza com 3-1. Eu acho que ele estava ali na coletiva só medindo as palavras, porque deve ter dado uma ensaboada e a preleção promete, hein? Então, realmente, a gente sabe, o Mano sabe tudo que aconteceu, o Mano sabe tudo realmente que envolveu o jogo. Agora, ele é um cara que mediu as palavras sem dúvida, porque a gente conhece o Gaúcho, a gente sabe o jeito que ele sente o jogo, e esse 3-1 realmente é difícil de engolir. Já o Thiago Largue, né, era só alegria no vestiário do Galo, né? A gente soube aproveitar a oportunidade e realmente os jogadores estão bem conscientes aí da função que tem que fazer. Então essa relação posição-função, os jogadores principalmente que estão ali no meio campo sabem bem o que tem que fazer. E o envolvimento de todos, né? Acho que a gente atuou bem coletivamente, parabéns a todo o grupo aqui. Então os jogadores se aplicaram e coletivamente tiveram um desempenho muito positivo. Mais um aí da safra de jovens treinadores do Brasil, Salgueiro, Thiago Largue. Lima, e o Thiago Largue é um cara que precisa desse título, né? A conquista do estadual do Mineiro, para ele, realmente coloca ele num outro patamar. Ele é um cara que a diretoria do Atlético aposta, segurou ele, inclusive na fase classificatória, quando o Cruzeiro ganhou na Independência, ali eu temia e ponderava que ali era um momento de ter convicção no trabalho do novato e apoiar ele. A diretoria do Atlético fez isso, e agora ele busca realmente pular uma casa e para ganhar um pouco mais de status e principalmente um pouco mais de estabilidade. Então, para ele vale muito, ele sai muito fortalecido desse 3-1, e convenhamos, né? Você chega num embate de estadual, Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, e ele batendo de frente com o Mano Menezes, e de repente ele conquistar o estadual, vai ser uma conquista maravilhosa para ele,
sem dúvida nenhuma, e ele vai ser visto com outros olhos dentro do clube e por parte da torcida do Atlético também. Isso vai ser muito legal. Agora, o jogo de ontem expôs uma deficiência do Cruzeiro, né? Cruzou bola na área do Cruzeiro, um Deus nos acuda, hein, Salgueiro? Esse é um ponto que ficou muito claro nesse primeiro jogo, tem que ser corrigido, né? Muito bem, e para a gente falar mais um pouquinho do futebol brasileiro... Não poderia faltar quem? Ele, né? Ele que tem sido uma figura de destaque do futebol do Brasil, ele que tem sido realmente muito eficiente no trabalho que desenvolve, né, no comando do seu time, e ele que ontem, é claro, mas ainda teve segundo jogo, aquela ladainha que a gente já conhece, mas ele que ontem ganhou mais um título na carreira, agora o de campeão gaúcho. 4-0 para o Grêmio no jogo de ida contra o Brasil de Pelotas. Não me venha com essa conversinha que não acabou, né, Salgueiro? Sem dúvida, né, Lima? E se eu tropecei no Mineiro, e admito ali que eu tinha uma expectativa grande com relação ao Cruzeiro, e o Atlético deu uma chacoalhada e chacoalhou eu também, aí já foi, né? E aí bateu realmente o óbvio, né? O óbvio porque o Grêmio hoje é um dos principais times do Brasil, não só com relação à tradição e camisa, mas com relação à bola jogada dentro das 4 linhas, ali a força de time, de conjunto de talento, e aí cumpriu com a sua obrigação, atropelou e um abraço, né? PT, saudações. Tudo bem que o jogo estava complicado, aí no final do primeiro tempo, teve um jogador do Brasil de Pelotas expulso, ele já havia tomado um amarelo, tomou o segundo e foi expulso, né? Virou 0-0, só que aí no segundo tempo, com um jogador a mais, jogando em casa, o Grêmio atropelou, e o Renato Gaúcho, rapaz, chegou a dizer que estava difícil até o primeiro gol. É difícil, mesmo com um jogador a menos, ainda bem que nós temos o gol logo no segundo tempo, que mesmo com um jogador a menos, no momento que você faz 2 linhas aí, uma de 4, uma de 5 jogadores ali em frente à área, é difícil de penetrar, tem que ter paciência. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, aproveitamos bem o segundo tempo com um jogador a mais, e isso foi fundamental, porque eu havia falado para o meu grupo andando do jogo, que era importante a gente sair daqui com uma, nem que fosse uma pequena vantagem. E nós conseguimos uma boa vantagem. Não adianta você me perguntar se o Grêmio já é campeão, porque o Grêmio não é campeão ainda. Vamos continuar respeitando nosso adversário e temos mais 90 minutos no próximo domingo. Oficialmente ainda não é, né? Só vai entrar em campo domingo que vem em Pelotas para sacramentar a conquista de mais um título. Portanto, olha só, Renato Gaúcho, hein? Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e agora campeão gaúcho. Daqui a pouco vai faltar espaço para tanta taça. É claro que a taça não vai para a casa do Renato, né? Vai para a sede do clube, mas se a gente fizer uma brincadeira aqui, não vai ter lugar para tanta taça assim, hein, Salgueiro? É verdade, vice-campeão mundial também. Né? Também, tem mais, lá, né? É verdade. E perdeu para o Real Madrid de 1-0 só. É uma baita, como diria Neto, é uma baita de uma conquista, né? Porque teve time que foi lá e foi humilhado. O time sul-americano que, quando se confronta com o time europeu, nossa, é uma tremedeira danada, né? O Grêmio não, foi lá, encarou, perdeu só de 1-0, gol de falta, quer dizer... não foi demérito nenhum para o Grêmio ter sido vice-campeão mundial contra o Real Madrid. Você se lembrou muito bem. Lima, e o Grêmio que vai já estar forte na Libertadores, vai brigar pelo bicampeonato. Um Grêmio que vai ter tem poder de elenco e de competitividade na Copa do Brasil, vai chegar forte no Brasileiro, ou seja, o Renato está acumulando conquistas e aí daqui a pouco a gente pode fazer um comparativo, né, do treinador com o tempo de casa e os clubes conquistados, daqui a pouco ele atinge esse topo aí também de grandes treinadores que conseguiram coisas grandes no clube, e eu imagino a satisfação do Renato, né, um cara que foi criado ali no seio ali, dentro do Estádio Olímpico, que hoje está na arena do Grêmio, né? Mas realmente um cara que é gremista e um cara que consegue atingir realmente o auge também como treinador com o tricolor gaúcho. Realmente é uma satisfação maravilhosa.
Sem dúvida nenhuma. Falamos em Real Madrid, ô Salgueiro, daqui a pouco eu vou falar do nosso plantão da Champions amanhã, imperdível. Só ressaltando também que no Paraná, o Coritiba fez 1-0 no Atlético Paranaense e quebrou a invencibilidade. O Furacão estava invicto no campeonato. Aí o Coxa, que também começou o campeonato claudicando, tal, não estava legal, mais ou menos que nem o Grêmio no Gaúcho, foi chegando, aí deixaram o Coritiba chegar e ele chegou forte. Então, 1-0. No caso do Campeonato Paranense, não há saldo de gols. Então, o jogo ontem foi no Couto Pereira, domingo que vem é na Arena da Baixada. Se o Atlético ganhar por 1 ou por 5, nós teremos uma decisão por pênaltis. Você gosta disso ou você acha que o saldo de gols tem que prevalecer? Lima, na verdade é aquela coisa, né? Eu gosto do imponderável do futebol. Essa palavra justiça no futebol eu contesto demais, né? Mas é mais justo e tal. Eu acho que o mata-mata expõe também o jogador no seu equilíbrio emocional, no seu perfil para tentar resolver também, para tentar administrar na pressão e vencer na pressão também. Então, realmente, eu acho que fica ainda mais aberto, né? Sendo assim, fica mais aberto, fica mais exposto o campeonato à emoção e realmente a da Atlético, a virada do Atlético. Vale destacar um ponto que é importante, Lima. O Atlético Paranaense jogando com o time sub-23, não é o time titular do Atlético, é uma decisão da diretoria. Eles realmente, não sei se é uma decisão por protestar contra o clube, contra o campeonato, alguma coisa assim, mas a competição inteira, o Atlético vinha vindo, inclusive 100%, e jogando com o sub-23 e vai para a final com o sub-23. A grande arma do Atlético realmente é que o jogo é na Arena da Baixada, e esse time na Arena da Baixada, mesmo o sub-23, tem mostrado muita força. Aí é um Atletiba, tudo pode acontecer, vai ser um outro grande jogo no próximo final de semana. E uma coisa é fato, né? O Coritiba não perde o título no tempo normal. Então, para tirar o título do Coritiba, o Atlético vai ter que ganhar 2 vezes, né? No tempo normal e também nos pênaltis, se quiser ser campeão paranaense, senão o Coxa será bicampeão. Bom, agora é o seguinte, meu amigo Fábio Salgueiro. Agora eu convido o nosso amigo apaixonado por esportes, o seguinte, hein? Compre já a sua pipoca, né? Compre o seu refrigerante, o seu suco ou a sua cervejinha, se for o caso, e amanhã fique ligado na Rádio Futebol Clube, a partir das 3:30 da tarde, o plantão da Champions com nada mais, nada menos do que Juventus e Real Madrid, Sevilha e Bayern de Munique. Amanhã a Juventus joga em Turim e o Sevilha joga em casa. E na quarta-feira teremos Liverpool e Manchester City, Barcelona e Roma. Ou seja, é para ficar ligadíssimo o tempo todo, hein, Salgueiro? Promete demais, né? Essa semana será uma semana glamourosa e eu fiz até uma comparação sem essa coisa daquela coisa da síndrome do vira-lata, mas realmente a gente vai ver grandes jogos agora, principalmente em organização e educação dos jogadores, né? Então a gente que pôde ver realmente essas polêmicas envolvendo o clássico carioca, essas polêmicas envolvendo realmente o clássico paulista aqui, de muito bate-boca, muita confusão e zero futebol praticamente. Agora nesse meio de semana não, nesse meio de semana a gente vai ver grandes astros, jogadores educados com a arbitragem, jogadores respeitosos com o esporte e realmente grandes duelos, né? Com destaque a vários jogos, lógico, mas esse Liverpool e Manchester City, realmente esse clássico inglês promete demais. Olha, uma semana que o apaixonado por esporte tem que estar com a gente, porque a gente vai estar ligadinho naquele famoso plantão, que realmente é muito gostoso de se trabalhar, porque a gente vê todos os jogos, né? Ele me informa todos os jogos. Exatamente. E na quinta-feira tem o plantão da Liga Europa. Olha aqui, ó. 4 jogos, nós vamos acompanhar 4 jogos simultaneamente para você. Lazio e Salzburg,
Arsenal e CSKA, Atlético de Madrid e Sporting de Lisboa, Leipzig e Olympique de Marselha. Os jogos começam às 4h05 da tarde e nós já estaremos no ar a partir das 15h50 para você não perder nada, com muita informação, muita opinião, muita curiosidade, os detalhes dos jogos, enfim, daquele jeito que você já está se acostumando a acompanhar aqui na Rádio Futebol Clube, tanto no plantão da Liga Europa quanto no plantão da Champions. E amanhã jornada dupla, hein, Salgueiro? Porque tem o plantão da Champions à tarde, a partir das 15h30, e à noite tem o Verdão, né, embaladíssimo com a vitória diante do Corinthians pela Libertadores contra o Aliança Lima na sua arena. Nós também estaremos mostrando para a galera verde esse grande jogo da Libertadores. Tá certo, Salgueiro? E logo mais, às 6 da tarde, hoje, tem o Upgrade. Nós vamos falar muito sobre Champions League, sobre Liga Europa, né, sobre as rodadas aí dos campeonatos internacionais e sobre um assunto que já foi até tema do Click Time ontem, mas que eu vou repetir hoje porque vale a pena: a espetacular estreia de Ibrahimovic com a camisa do Los Angeles Galaxy. Tá certo, meu caro Salgueiro? Tá certíssimo. Semana promete demais e estaremos juntos, Lima. Um abraço, Salgueiro. Até a próxima. Fique ligado porque a qualquer momento tem Click Time atualizando você com as últimas do esporte às 6 da tarde, o Upgrade. E às 7 da noite, o nosso programa de debates da Rádio Futebol Clube. Fora do campo, imperdível também. Vamos debater muito sobre o que aconteceu no fim de semana. Grande abraço e até logo mais. Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.